A paz do Senhor. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre o profeta, como ele deve se comportar, onde ele deve estar atento e outras coisas que nós vamos falar durante os outros e demais momentos que Deus vai nos conceder para estudar. Então, que a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Quero abrir a Bíblia em João 5, versículo 39. João 5, 39. Que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, irmãos, nós vemos aqui que foi uma palavra clara que Jesus disse, e essa palavra também vale para o profeta, e como o profeta ele deve ser um exemplo, ele deve saber, conhecer e às vezes até conhecer mais do que aqueles que vão ouvir ele falar. O profeta ele tem a responsabilidade de experimentar a palavra de Deus. Ele tem a responsabilidade de ler e meditar e pedir ao Espírito Santo entendimento para entender a palavra de Deus. Porque tudo que acontece, a fonte de tudo que acontece é a palavra de Deus. A fonte de fé é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus era o verbo, a palavra. O próprio Jesus é chamado de a palavra fiel e verdadeira. Então, o desejo de Deus é que nós estejamos firmes na fé. E a fé vem pela palavra. Vem somente pela palavra. Então, o profeta tem que ter responsabilidade. O profeta, ele é um exemplo para os demais. O profeta, ele fala a verdade, mas ele também conhece a verdade da Bíblia. Um profeta, ele examina, como um médico examina o corpo da paciente ou do paciente para ver qual é a doença, nós examinamos a Bíblia para entender nos mínimos detalhes a vontade de Deus, a verdade de Deus, o Evangelho. Porque se nós não conhecermos a Bíblia, nós vamos ser levados por qualquer ensinamento falso. E Paulo, ele alerta e ele diz que nós se guardemos dos ensinamentos falsos, porque viriam muitos ensinamentos falsos. Mas o Senhor, ele já deixou avisado para nós estarmos vigilantes, atentos para com tudo que acontecer. Também tem outra palavra em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24 diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais
e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, escolhidos. Olha só. Primeira coisa, se existe falso profeta, também é preciso existir verdadeiros profetas. Os falsos profetas, eles vão operar grandes milagres também. Então, você que é profeta, não se iluda com o milagre, mas entenda o que sai da boca do profeta. Porque pode muita coisa acontecer, mas se da boca de um profeta não sair a palavra bíblica, o evangelho revelado na Bíblia, ele não está fazendo aquela obra com o Espírito Santo. Então, você que é profeta, você precisa conhecer a Escritura e se firmar cada dia mais nesta verdade. Você, quando você pregar na rua, ou numa casa, ou numa igreja, você precisa conhecer. O profeta, ele não pode chegar e dizer: eu não sei muita Bíblia, mas mesmo assim Deus faz do jeito que quer. Não. O profeta, ele tem que conhecer sim a palavra. É responsabilidade dele ser exemplo para o povo. Ser um exemplo no comportamento e no conhecimento, porque as pessoas vendo que o profeta conhece a palavra, e é claro que profetiza, Deus vai operar milagres, mas as pessoas, elas vão notar muito se o profeta está preparado na palavra. Porque se nós não estivermos preparados e conhecermos a palavra, muitos vão escarnecer e tirar sarro e vão dizer: olha lá, aquele profeta, aquela profetisa, nem foi numa escola bíblica, nem foi numa faculdade de teologia, nem passou por um ensino teológico e quer nos dar aula. E nem entende o que fala. Mas se você, com curso de teologia ou sem curso de teologia, estiver dentro da palavra, conhecer os livros da Bíblia, 66 livros que você deve conhecer, você deve ler todos, você deve ler toda a Bíblia, não só abrir a Bíblia e ler, você deve escolher os livros e ler inteiro. E o profeta, ele vai ser levado. Quando ele quiser entender alguma situação, quando ele quiser entender alguma coisa, o profeta, ele não vai sempre ficar abrindo a Bíblia. O profeta, ele vai pedir para Deus, para ouvir a voz de Deus, mesmo nos momentos difíceis, onde outrora ele pedia uma palavra. Não, a palavra vai vir a ele. Deus vai revelar a ele a palavra de Deus. E quando Deus revela, Deus não vai precisar confirmar. Por quê? Porque o profeta conhece a voz de Deus. Samuel, depois que Deus confirmou 3 vezes que era ele, Jeová, falando com Samuel, Samuel nunca mais precisou de uma confirmação. Então, siga em frente, leia a Bíblia. Leia mais do que uma vez, de capa a capa. É a tua responsabilidade, pois você deve ser um exemplo em tudo e principalmente na palavra. Amém.